Olá, eu sou a Luana Ludmila da Humans Training. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre o 13º salário. E aí, como fica o 13º salário com os contratos suspensos e com a redução proporcional de jornada e salário? Então, como é que fica o 13º salário em 2020? Teve aí a MP 936, suspensão de contrato de trabalho, redução proporcional de jornada e salário, e a gente ficou aí perdido sem saber como fazer esse bendito cálculo, né? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o 13º, quem tem direito ao 13º, como funcionam as normas que embasam o 13º e a gente aborda aí em seguida toda essa sistemática aí da MP 936 que foi convertida em lei. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para ficar sabendo dos conteúdos quando forem postados, deixar seu like e nos ajudar aí a divulgar o conteúdo para mais pessoas. 13º salário é uma gratificação paga aos empregados no mês de dezembro do ano em curso pelo empregador. Mas quem tem direito ao 13º salário? Empregados urbanos, rurais e domésticos, desde que trabalhe pelo menos 15 dias no mês na proporção de 1/12. Por exemplo, o empregado que entra na empresa a partir do dia 17 de janeiro, ele tem um 13º integral do ano, caso ele continue na empresa. E se ele entrar depois do dia 17, ele passa a receber o 13º proporcional desse ano. Como é feito o pagamento do 13º salário? Ele é feito em duas parcelas, a primeira em novembro, até o dia 30 de novembro, e a segunda até 20 de dezembro. Existe a possibilidade de pagamento da primeira parcela do 13º por ocasião das férias? Existe. Só que tem que ser requerida pelo funcionário até o mês de janeiro de cada ano. Então, ele vai fazer uma solicitação para a empresa, solicitando que ele quer o pagamento da primeira parcela dele junto com a percepção das férias, desde que ele tire férias nos períodos de fevereiro a novembro do ano em curso. Mas é por solicitação do trabalhador. Como a lei permite esse tipo de movimentação, então a empresa ela deve deferir o pagamento. Então o pagamento ele é feito da primeira parcela no mês que ele for tirar férias. Por exemplo, ele tira férias em junho do ano. Então lá em junho, quando chegar o mês de percepção das férias, do gozo, ele vai fazer o gozo das férias dele já com o pagamento da primeira parcela. Aí quando chegar novembro, ele já recebeu o pagamento da parcela, então ele vai receber só na segunda parcela em dezembro até o dia 20 de dezembro, no cálculo. Mas isso é por interesse do empregado. A empresa ela vai deferir porque a legislação permite. Como é feito o pagamento? O pagamento ele é feito normal no recibo de férias, que quando ele for fazer o gozo das férias. E lá na segunda parcela ele vai receber lá, a segunda parcela. Lembrando que na primeira parcela não incide descontos de INSS, imposto de renda, mas na segunda sim, vai incidir todos esses descontos que ele tiver que ser feito o pagamento. Assim como o FGTS, ele vai ter lá o reflexo do FGTS, tanto no cálculo de férias quanto na primeira parcela, já pagando antecipado, e vai ter lá na segunda parcela também, quando for feito o pagamento lá em dezembro. E o cálculo do 13º, como fica? O valor da primeira parcela é a metade do salário de outubro, paga até 30 de novembro. E nessa parcela ela não incide descontos. Já na segunda, é o valor do salário integral menos a primeira parcela. Os descontos são feitos nessa parcela com base na remuneração cheia, mas feitos somente na parte da segunda parcela. E quando o empregado ele é comissionado, ele recebe por comissão, que ele é vendedor, ele é tarefeiro ou modalidades semelhantes. Então ele recebe como renda variável. Nesses casos a gente faz o cálculo com base em médias salariais. Então a primeira parcela é a média até o mês de outubro. Todos os salários que esse trabalhador fez até o mês de outubro, a gente vai dividir pela quantidade de meses e ele vai receber a metade a título de primeira parcela. Já na segunda parcela, a gente vai pegar todos os salários que ele teve até novembro e fazer o mesmo procedimento, só que subtraindo a primeira parcela já paga. Lembrando que na primeira parcela não incide descontos, mas é feito o recolhimento do FGTS normal, junto com o salário. E a segunda parcela lá, que é paga em dezembro até 20 de dezembro, vai incidir os descontos, mesmo sendo variável, a renda dele vai ser tudo descontado direitinho lá, INSS, imposto de renda e o recolhimento do FGTS dele também. E em caso de rescisão contratual, como fica o cálculo do 13º salário?
Quando a rescisão for sem justa causa, ele vai receber lá proporcional ao tempo de serviço, então proporcional a 1/12. Se ficou 6 meses, 6/12. E em caso de rescisão por culpa recíproca, ele vai receber lá metade do 13º que ele teria. E se for por justa causa, não recebe 13º nesse tipo de rescisão. Um aspecto muito importante que tem gerado muitas dúvidas com relação ao 13º em 2020 foi a pandemia do coronavírus 2019, o Covid-19. O que acontece? A legislação que a gente tem, que é a Lei 4.090, lá de 62, assim como a MP 936, que foi convertida na Lei 14.020, que tratou a relação das suspensões e reduções de contrato e proporcional de jornada e salário, não tinha nenhuma legislação especificando como ficaria o cálculo do 13º com relação a tudo isso. Então a gente ficou aí meio perdido esse ano. Mas agora o Ministério da Economia lançou uma nota técnica com um norte para que a gente possa seguir com relação ao cálculo do 13º. Então como fica tudo isso? A nota técnica ela orienta o seguinte, que com relação às reduções de contrato e jornada de trabalho com um salário proporcional, elas deverão ser levadas em consideração o cálculo integral do 13º, o pagamento integral, já que ela segue um princípio da irredutibilidade salarial, com a proteção do salário do trabalhador. Então, para as pessoas, os trabalhadores que ficaram com contrato reduzido, jornada e salário, vão receber o cálculo integral do salário. E o mês também vai ser computado para fins de cálculos de trabalho, por tempo de trabalho. Já para os cálculos de contratos suspensos, vai ser calculado com base na proporção do mês trabalhado. Isso seguindo lá os princípios lá da isonomia, lá da irredutibilidade salarial e também a legislação específica que a Lei 4.020 dizia que para o trabalhador fazer jus ao 13º, ele tem que ter pelo menos trabalhado 15 dias no mês para fazer jus ao avo de 10º, ao avo de 1/12. Então, por exemplo, quem trabalhou até abril de 2020, ele vai ter aí a proporção de 4/12 de pagamento, sendo que a primeira parcela será até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até 20 de dezembro. E, além disso, a nota técnica lá estipulou que, seguindo o princípio da condição mais favorável para o trabalhador, se caso o empregador quiser fazer o pagamento integral do 13º nos contratos suspensos, não há problemas. Ele também pode fazer a computação desse período para efeitos também de tempo de serviço. Mas aí fica a critério do empregador, porque em via de regra será proporcional o cálculo. E aí, gostou desse conteúdo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui um comentário. Não esqueça de dar o nosso like aí, compartilhar esse conteúdo com seus amigos, nos ajudar a divulgar o nosso canal e também sugestões aí para próximos vídeos que a gente possa fazer a gravação, assuntos que você tenha dúvida. Então, deixa um comentário aí pra gente.